Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Hoje a gente vai criar o nosso arquivo de configurações em JSON para a gente armazenar algumas coisas aqui no nosso jogo. Então a gente está fazendo aqui um Endless Runner em Godot. Antes de continuar, queria pedir aí pro pessoal aí que está assistindo os vídeos, que se inscreva aí no canal se não for inscrito, curta o vídeo aí e comente, que ajuda muito aí o canal se vocês estiverem comentando, que dá uma movimentada aí no canal. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou corrigir uma coisa aqui que a gente tinha feito no tutorial anterior. Aqui em configurações, aqui nesse botão menu, aqui em Theme Overrides, em Styles, esqueci de copiar aqui para os outros estados aqui do botão. Então aqui a gente já corrigiu já. Então é só pegar esse primeiro e copiar aqui para os outros. Vamos então começar a criar aqui o nosso arquivo de configurações. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer para criar o arquivo de configurações é vir aqui em Script. A gente vai criar um novo script, ele não vai estar vinculado a nenhuma cena. Então eu venho aqui em Arquivo, Novo Script. Aqui eu deixo como GD Script, eu deixo que ele herda de Node, apesar dele não estar vinculado. Aqui eu vou deixar Empty. E o nome do nosso arquivo vai ser Game Data. É só alterar aqui o nome. Vou clicar aqui nessa pastinha aqui para selecionar outro lugar para salvar. Vou salvar dentro de Scripts. Clico em Abrir, Criar. Então aqui a gente já tem o nosso Game Data criado aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma constante que vai armazenar o caminho para o nosso arquivo. Então a gente precisa criar esse caminho, né, para a gente ter ele sempre disponível aqui para a gente abrir esse arquivo e criar ele. Então vou chamar ele de nome underline arquivo. Eu deixo em maiúsculo porque é o padrão para constante. Eu vou salvar ele na pasta user, dois pontos, barra barra. Eu vou chamar esse arquivo de game data.json. Daí a gente vai ter que criar uma função para criar esse arquivo. Então eu vou criar uma função chamada criar underline arquivo. Ela não recebe nenhum parâmetro. Então parâmetro é o que tiver dentro aqui desses parênteses aqui. Então, quando a gente tem um parâmetro, quando a gente chamar essa função, a gente precisa passar esse parâmetro. Aqui no caso a gente não precisa, que não tem nenhum parâmetro. Aqui eu vou criar uma variável chamada arquivo. Certo? Essa variável chamada arquivo vai ser do tipo file. Então, para criar uma cópia aqui dessa classe e passar aqui para o arquivo, eu tenho que chamar a função new. Então, eu tenho que fazer assim, ó, if arquivo ponto file exists, ou seja, eu tenho que verificar se esse arquivo existe. Qual arquivo? Eu vou passar ali o nome arquivo. Então eu verifico se esse arquivo já existe no disco. Se ele já existir, eu não vou criar ele de novo, porque se eu criar ele de novo, eu vou apagar tudo que eu tenho salvo. Então, se ele existir, o que eu faço? Eu dou um return, eu paro a função, porque se ele já existir, eu não preciso criar ele de novo. Depois, eu venho aqui e vou abrir o arquivo. Então, eu venho aqui em arquivo. Então, se ele não existir, eu passo aqui para esse outro passo. Arquivo.open. Daí eu passo o caminho para o arquivo, que é o nome arquivo. E passo o modo que eu quero abrir esse arquivo. Então, eu vou chamar file.write, porque eu vou escrever nesse arquivo. Então, eu abro ele como escrita. Depois que eu abrir ele, eu vou criar uma variável aqui chamada data. Essa variável vai ser um dicionário que a gente vai ter todas as informações que a gente quer salvar no jogo. Então, aqui no caso, eu abro chaves e vou criar aqui as informações que eu quero salvar no meu jogo. Então, a primeira informação, eu quero saber se ele está em tela cheia. Quando começar o jogo, ele vai estar falso. Então, eu coloco 0. Então, 0 eu uso para falso, 1 para verdadeiro.
aqui no caso. Como ele não inicia em tela cheia, eu deixo como 0. Daí eu vou verificar se a música vai estar ligada. Aqui no caso, o jogo vai começar com a música ligada, então eu deixo 1. Depois eu vou ter os sons. Os sons também iniciam ligados, eu deixo 1. Depois eu vou armazenar o recorde, ou melhor, a melhor pontuação que eu fiz. Como ele vai ser executado a primeira vez que eu abrir o jogo, o recorde vai ser igual a 0. E eu vou criar aqui uma outra informação aqui, que é a minha última pontuação, que vai ser igual a 0 também. Aqui eu vou armazenar toda vez que a gente terminar o jogo, que a gente perder, eu armazeno essa última pontuação. Aqui a gente criou um dicionário. Agora eu tenho que pegar esse dicionário e converter para JSON. Então eu vou criar uma variável aqui chamada JSON, tudo em minúsculo. E ela vai ser igual a toJSON, ou seja, eu estou pegando um dicionário e vou converter para JSON. Qual dicionário que eu vou pegar? O data. Então aqui eu peguei o data, que é esse dicionário que a gente criou, converti aqui para JSON e passei aqui para essa variável. Agora eu tenho que pegar esse JSON e gravar dentro do meu arquivo. Então eu vou fazer assim, ó, arquivo.story underline line e jogo o meu JSON aqui dentro. Então ele vai pegar isso daqui, converter para JSON, que é uma string, e vai gravar dentro do meu arquivo. Toda vez que eu terminar de usar o meu arquivo, eu tenho que fechar ele. Então, arquivo.close. Aqui a gente terminou, então aqui a gente cria o nosso arquivo. Para a gente recapitular aqui. Arquivo, eu crio uma nova variável aqui do tipo file. Eu verifico se ele existe, se esse arquivo aqui existe. Se ele existir, eu paro a minha função, porque eu não preciso gravar ele 2 vezes no disco, é só uma vez. Se ele não existir, eu abro. A função open faz o quê? Ele vai pegar esse arquivo. Se ele existir, eu abro ele, carrego na memória. Se ele não existir, eu crio um novo arquivo e depois carrego ele na memória. Aqui, o vardata é um dicionário onde a gente vai armazenar aqui tudo que a gente precisa no nosso jogo para salvar. Aqui, no caso, a gente pode utilizar outras informações, então a gente pode utilizar esse mesmo arquivo aqui, ou a mesma ideia desse arquivo para outros jogos. Aqui eu pego esse dicionário, converto para JSON, passo aqui para essa variável. Aqui no storyline eu gravo esse valor aqui dentro do meu arquivo e daí eu fecho o meu arquivo. Então aqui a gente já fez a função criar arquivo. Agora a gente vai fazer uma função para abrir esse arquivo aqui toda vez que a gente precisar ler alguma informação. Então eu vou fazer assim, ó, a função func abrir underline arquivo. Ele não tem nenhum parâmetro também, essa função não tem nenhum parâmetro. Vou fazer assim, ó, var arquivo, mesma coisa que eu fiz ali em cima, é igual a file.new. Daí eu venho aqui, deixa eu aumentar aqui só para a gente ficar mais fácil de ver. Então file.new, criei meu arquivo, minha variável do tipo arquivo. Agora eu vou abrir ela, arquivo.open. Eu passo o caminho para o arquivo, nome underline arquivo, e passo a maneira que eu quero abrir ele. Agora eu vou abrir como file.read, porque eu vou abrir ele como somente leitura. Depois eu vou pegar e vou criar uma variável chamada JSON. Eu vou pegar o conteúdo desse arquivo que está em texto e vou dar um parse aqui no JSON. Então ele vai converter isso aqui para JSON para mim. Então eu vou colocar aqui, ó, JSON, tudo maiúsculo, ponto, parse. E daí eu venho aqui, ó, arquivo, ponto, get as text. Então eu vou pegar o conteúdo do arquivo e vou converter para um texto.
Daí o JSON.parse vai criar, então, uma variável do tipo JSON para mim, com as informações que estão aqui dentro. Agora, eu não preciso mais usar o arquivo, porque eu já li ele. Então, eu vou fechar esse arquivo. Sempre que eu terminar de usar o arquivo, eu fecho ele. Daí eu venho aqui, eu vou criar uma variável do tipo data, vai ser um dicionário. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável JSON e vou converter em um dicionário. Então eu venho aqui, já data é igual a JSON.result. Qual JSON que eu vou pegar? Não é esse daqui que é minúsculo, tá? Que é a variável que eu criei aqui. Passei aqui esse valor para data. Agora eu só dou um return data. Então o que que essa função faz? Ela abre o arquivo, converte para JSON. Daí ela vai pegar esse JSON, vai converter em um dicionário e vai retornar esse dicionário para mim, que é o arquivo aberto. Agora a gente precisa de uma função para salvar o valor quando a gente alterar. Então imagina que a gente está em tela cheia, não está em tela cheia e quer mudar para tela cheia. Eu preciso alterar esse valor no arquivo. Então a gente vai fazer assim, func salvar underline arquivo. Aqui eu passo um dicionário, porque ele vai pegar esse dicionário e salvar no arquivo, igual a gente fez aqui em cima. Então eu venho aqui, var é igual a arquivo ponto, opa, desculpa, var arquivo é igual a file.new. Então criei minha variável do tipo file. Vou dar um open, nome do arquivo, a maneira como eu quero abrir esse arquivo, então é file.write, porque eu vou escrever nesse arquivo. Daí eu venho aqui, arquivo.story underline line. Eu venho aqui, vou colocar um to.json, porque eu estou convertendo esse dicionário em uma string JSON, e daí eu coloco data aqui dentro. Então eu posso fazer assim, var JSON igual a to underline JSON data, e daí eu passo JSON, essa variável JSON aqui dentro. Daí agora que eu terminei de usar o arquivo, arquivo.close. Agora a gente vai criar duas funções que vai pegar um valor específico e salvar um valor específico dentro do nosso arquivo. Então vou fazer primeiro, função pega valor, então ele vai pegar um valor dentro do meu arquivo. Aqui eu vou passar então o campo que eu quero pegar. Então essa função aqui tem um parâmetro. Então, por exemplo, se eu quiser pegar aqui o tela cheia, eu digito aqui tela cheia, é uma string, então eu vou digitar entre aspas, tela cheia aqui dentro, quando eu for chamar essa função. E ele vai me retornar o valor que está lá em tela cheia. Como que vai ser isso daqui? Var data é igual a abrir arquivo. Então ele vai pegar vai executar isso daqui, então ele retorna para mim um dicionário. Então data vai ser igual a abrir arquivo. E eu vou dar um return data. Eu vou colocar aqui entre colchetes o valor aqui que é o campo, tá? Porque isso daqui ele vai abrir como se fosse para eu recuperar os dados lá. Por exemplo, se eu quiser tela cheia, eu vou fazer isso daqui. Eu vou passar então esse valor aqui que é um índice chamado tela cheia. Ele vai me retornar 0, desculpa, que é o valor que tem lá. Só que aqui a gente está usando o campo porque a gente não quer pegar um campo específico. A gente quer toda hora, né, pegar o campo que a gente precisa. Agora a gente vai criar uma função chamada altera valor. O altera valor eu tenho que passar o campo e o valor que eu quero dar para aquele campo. Então, se eu quiser, por exemplo, chamar essa função depois, vai ser altera underline valor, por exemplo, tela cheia, e o valor 1, por exemplo, eu altero o tela cheia para 1. Então a primeira coisa, criar uma variável chamada data, vai ser igual a abrir arquivo. Então vou chamar de novo essa função, abrir arquivo. Daí eu vou fazer assim, ó, data, colchetes, o campo vai ser igual a valor. Então lembrando, se eu passar lá o tela cheia, entre aspas,
Ele vai pegar o campo tela cheia e alterar pelo valor que eu colocar aqui na frente. Daí eu vou colocar aqui, ó, salvar arquivo. E daí eu passo o dicionário, que é o data. Ele vai salvar isso daqui para mim dentro do arquivo. Então aqui a gente já tem um arquivo completo aqui para manipular o meu arquivo JSON lá, que é meu arquivo de configurações. Agora vamos usar esse arquivo aqui. Então, primeiro, eu vou lá no meu UI-menu. O UI-menu é a primeira cena que vai ser carregada. Então eu venho aqui no script do UI-menu. Aqui no início, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Função ready. Então, quando ele for carregado, eu tenho que chamar essa função aqui que está dentro de GameData, que é o criar arquivo. Só que se eu vier aqui, eu não consigo acessar essa função aqui, porque ele está num arquivo .gd aqui que não foi carregado. Para a gente fazer isso, a gente vem aqui em Projeto, Configurações do Projeto. Eu venho aqui em Autoload, vou clicar aqui nessa pastinha aqui do caminho, venho em Scripts e seleciono o GameData. Vou em Abrir. Veja que ele já criou um nome do nó aqui, GameData. Você pode dar o nome que você quiser. E vou clicar em Adicionar. Aqui a gente já tem o nosso GameData carregado no Autoload. O que o Autoload faz? Quando eu carregar o jogo, quando eu abrir o jogo, ele vai pegar esse GameData, carregar na memória e deixar disponível durante todo o tempo que o jogo estiver aberto. E daí eu posso utilizar ele em qualquer lugar do jogo. Aqui eu posso fechar. Agora, se eu vier aqui no meu uimenu.gd, eu digito game data, vejo que agora ele já está conseguindo acessar o game data. Ponto criar arquivo. Então aqui eu crio o arquivo quando eu carregar a primeira vez meu jogo. Se o arquivo já existir, pela função aqui, ele não vai fazer nada. Então aqui a gente cria o arquivo. Aqui a gente já chamou a primeira função de GameData. Agora a gente vai fazer assim, ó, a gente vai fazer o recorde e a última pontuação. Eu vou abrir aqui no meu script, eu vou abrir personagem.gd e jogo.gd. Então aqui o jogo.gd a gente tem o nosso game over aqui. Aqui a gente vai ter que, toda vez que der um game over, eu tenho que verificar se eu fiz uma pontuação, né, se eu bati meu recorde. Só que a pontuação está aqui no personagem. Veja que a pontuação está aqui. Como que a gente vai fazer para unir esses dois scripts aqui, né? Para um script conseguir alterar o outro. Vou fazer assim, ó. Vou criar uma função aqui no meu personagem.gd. Vou criar uma função chamada game_over. Eu vou fazer assim, ó. Variável pontuação, variável recorde é igual a GameData ponto pega valor. Qual o valor que eu quero pegar? Recorde. Então vou pegar esse valor aqui do GameData, que é o recorde. Daí eu faço assim, ó. If pontos for maior que recorde, o que eu faço? Se os pontos forem maior que o recorde, eu venho aqui em GameData.altera valor. Que valor que eu vou passar aqui? Pontos. E qual que é o campo que eu quero? Recorde. Opa, minúsculo, tá? Não pode... Ele é case sensitive. Então aqui, eu vou pegar meu recorde e alterar ele para pontos. Outra coisa que eu tenho que fazer é pegar o meu GameData, vamos lá, GameData.altera valor, a última underline pontuação vai ser igual a meus pontos também. Que daí eu salvo quantos pontos eu fiz. Como que eu faço agora para executar essa função GameOver? Eu venho aqui no jogo, então aqui, antes de eu chamar a próxima cena, que é o GameOver, eu vou fazer isso daqui. Body.GameOver e ele vai chamar então essa função de personagem. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque aqui no caso o body é igual ao personagem. Então aqui eu posso chamar essa função GameOver. E ele já vai salvar para mim o meu recorde. Vamos executar aqui. Então aqui eu já criei meu arquivo. Vou clicar em jogar.
Perdi, veja aqui, eu não tinha nenhum ponto. Vamos jogar de novo, né? Tem que fazer pelo menos um ponto, né? Então aqui eu vou fazendo meus pontos. Vou perder. Só que não apareceu nada aqui para mim, né? Como que eu vou fazer para exibir aqui o meu recorde? Eu venho aqui em uigameover.gd e eu vou fazer isso daqui. Func underline ready. Mudar aqui pro gameover.tsn para a gente ver aqui. Então vou pegar aqui meu label pontuação. Então tenho aqui label pontuação ponto text vai ser igual a game data ponto pega valor. Qual valor que eu quero? Minha última pontuação. Daí eu vou concatenar aqui. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Eu vou pegar aqui e vou concatenar com uma string chamada pontos. Então ele vai me exibir aqui x pontos, tá? Aqui eu dei 2 espaços para ficar um pouquinho mais espaçado. Não esquece de escrever tudo em maiúsculo aqui, o pontos, para ele poder ser exibido lá por causa da nossa fonte. O GameData, ele vai retornar para mim um número inteiro. Só que eu não consigo concatenar um inteiro com uma string. Então eu tenho que converter aqui para string. Então eu digito str, tudo em minúsculo. E deixo aqui meu GameData.pegaValor, última pontuação, entre parênteses aqui. Então eu passo esse valor aqui como um parâmetro. Daí eu vou pegar o label record.text vai ser igual. Deixa eu ver como que eu tinha deixado aqui. Record x. Então eu vou fazer assim, vou digitar aqui record, dou duas vezes aqui o espaço, mais str. Daí eu vou pegar meu record, gamedata.pegavalor, entre aspas, record. Aqui a gente já consegue exibir esses valores aqui para o nosso jogador. Vamos executar o jogo. Vou aumentar aqui. Então, estou aqui fazendo minha pontuação. Lembra que eu já tinha feito uma pontuação antes. Aqui eu estou com 4, 5, 6, 7. Perdi. Então eu fiz 7 pontos e meu recorde é 7. Vamos ver se deu certo, se salvou no arquivo. Então se eu sair do jogo, voltar, for jogar depois de novo, aqui eu já vou perder. Veja que meu recorde ficou salvo, 7 pontos. Aqui a gente já utilizou então o nosso recorde e a última pontuação. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui em configurar. Quando a gente alterar esses valores aqui, tem que salvar dentro do arquivo. Então vamos abrir aqui o nosso uiconfigurações.gd e vamos abrir aqui o nosso uiconfigurações.sn para a gente ver aqui a cena aberta. Então volto aqui para o script. Primeira coisa é, eu tenho que ler esses valores e passar aqui para o meu check button. Então quando eu carregar essa cena, eu vou fazer assim, if gamedata ponto pega valor música. Então aqui a gente vai ver se a música tá ligada. For igual a 0, então aqui, se ela tiver desligada, né? Eu vou pegar meu check button música ponto. Se a gente vier aqui em check button, em um node do tipo check button, a gente vai ver que tem aqui essa opção pressed. Se ela tiver falsa, ele fica lá desmarcado. Se tiver verdadeira, ele liga aqui o botão. Então vamos lá para o script. Ponto pressed vai ser igual a false. Else, ou seja, se o valor da música for diferente de 0, meu check button música ponto pressed vai ser igual a verdadeiro. E eu vou fazer isso para tudo aqui. Vou fazer para os 3 aqui, né? Que é o música, sons e tela cheia. Então, se o pega valor sons for igual a 0, meu check button sons
ponto pressed vai ser igual a false. Se não, ele vai ser igual a true. Daí aqui eu tenho o tela cheia. Se o tela cheia for igual a 0, meu check button tela cheia, ponto pressed vai ser igual a false. Se não, meu check button tela cheia, ponto pressed vai ser igual a verdadeiro. Aqui então a gente já tem essa parte aqui pronta. Agora aqui, quando a gente altera o estado do check button música, o que a gente vai fazer? If button pressed for igual a true, ou seja, se quando eu clicar aqui ele ficar verdinho, eu vou pegar aqui meu game data ponto altera valor, eu vou colocar aqui música, vai ser igual a um else, ou seja, se não for isso, vou pegar meu game data, ou seja, se o button pressed for igual a false, ou seja, eu estou desligando ele, estou deixando ele vermelhinho aqui, ponto altera valor, música, vai ser igual a 0. Então aqui eu desligo minha música. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo para os sons. Então, se o button pressed, que é esse parâmetro, for igual a true, eu vou alterar sons lá no arquivo para 1. E aqui eu altero para 0. Agora com o tela cheia, a gente vai fazer a mesma coisa. Se o button pressed for igual a true, eu altero o tela cheia lá do arquivo para 1. Se não, eu altero para 0. Só que aqui tem uma diferença. No tela cheia, quando eu fizer isso, o interessante é que toda vez que eu alterar esse valor aqui, se ele tiver em tela cheia, ele vai voltar para o tamanho normal. Se eu deixar em tela cheia, ele tem que entrar em tela cheia. Para fazer isso, a gente vem aqui, vai colocar os.window full screen vai ser igual a true. Então, essa função aqui faz com que o nosso jogo entre em tela cheia. Se não, meu os.window full screen vai ser igual a false. Vamos executar aqui. Vou em configurar. Então aqui eu posso ligar e desligar a música, ligar e desligar o som. E se eu colocar em tela cheia, meu jogo vai para a tela cheia. Se eu tirar daqui, ele volta para a janela. Outra coisa que a gente tem que fazer é aqui no no menu.gd, é a nossa primeira cena a ser carregada. O que eu vou fazer? Eu tenho que verificar se ele está em tela cheia, se eu salvei para ele iniciar em tela cheia. Então eu vou fazer assim, ó, if gamedata.pega valor tela cheia for igual a 1, eu inicio meu jogo em tela cheia. os.window full screen igual a true. Aqui a gente já utilizou todos os nossos valores lá do arquivo de configuração. Então, se eu voltar aqui, eu vou sair. Se eu abrir o jogo de novo, vejo que ele já salvou que eu quero que ele inicie em tela cheia. Hoje o tutorial foi só código, então pode ser complicado aí no início. O que eu recomendo é, se vocês não conseguirem da primeira vez, façam mais de uma vez. Nem se for para vocês, salvem um backup do seu jogo antes de fazer isso daqui. Se der errado, exclui a pasta que vocês estiverem usando, carrega o backup, tenta de novo e vai fazendo até vocês entenderem como funciona o código. Porque como você tem que escrever muito aqui, para quem está iniciando pode ser um pouco complicado. Se vocês tiverem algum problema, deixa aí nos comentários, eu vou ajudando vocês aí a corrigir o erro. O importante é vocês aprenderem. Espero que vocês tenham gostado aí do tutorial, tenham aprendido alguma coisa. Para quem assistiu até aqui, muito obrigado. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, ajudou, clique em curtir aí. Deixa um comentário aí avisando que deu certo. Agradeço a todos e até o próximo tutorial.